Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Quem está feliz? Amém. Abra sua Bíblia, Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28 e o versículo 10. Aleluia. Gênesis, capítulo 28, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor Deus. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, e fez dela seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. Versículo 12. E sonhou, diga comigo, sonhou. E olha o sonho do Jacó. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, igreja remanescentes, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido. Despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está aqui neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Amém? Jacó batiza este lugar como a casa de Deus, Betel. A história de Jacó, ela começa no capítulo 25. Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão, com as promessas que haviam sobre seu avô, sobre seu pai, agora estão recaindo sobre ele. É importante lembrar que Jacó, ele nasce juntamente com seu irmão, os dois são gêmeos, eles nascem ali naquele mesmo momento. Só que seu irmão Esaú nasceu antes, e ele nasce em seguida. E a Bíblia diz que quando Jacó nasceu, ele nasceu segurando o calcanhar do irmão. Quando os pais viram o primeiro nascer, ele era ruivo, e deram o nome dele de Esaú, que significa ruivo. O segundo, eles deram o nome de Jacó, porque entenderam que ele estava querendo nascer no irmão do lugar, que queria nascer no lugar do irmão, e estava puxando o calcanharzinho do irmão para nascer antes. E isso deram o nome a ele de Jacó, que significa, por alguns historiadores, usurpador, aquele que quer tomar o lugar do outro. Então deram o nome dele de Jacó, usurpador. A Bíblia diz que Jacó, ele era o preferido da mamãe, já o Esaú era do papai. O Esaú gostava das coisas do campo, de trabalhar, de caçar fora, cuidar dos animais. Já o Jacó, ele gostava de lavar louça, de varrer a casa, e não há nada de errado nisso, mas essa era a vida dos dois. Um dia Esaú, olhe para mim por favor, um dia Esaú sai para caçar, já adulto, e quando ele volta faminto, o dia inteiro ele estava caçando e não pegou praticamente nada, e quando ele está chegando em casa, o fogão, a lenha está roncando. E glória! E o seu irmão Esaú, aquele que gosta de fazer os afazeres, também gosta de cozinhar. E ele está preparando um guisado de lentilhas. Uau, que delícia! Um guisado de lentilhas. E a Bíblia diz que Esaú chega faminto e ele faz um comentário: Eu estou prestes a morrer de fome. Me dê um prato de comida. O Jacó, que já havia tentado usurpar o seu irmão desde o nascimento, por quê?
Porque quem nascia primeiro tinha uma bênção especial, que era a bênção da primogenitura. Que o pai passava para o filho todas as bênçãos que Abraão passou para Isaac. Isaac agora vai passar para o filho mais velho, Esaú. E o Jacózinho lá, ele sabia disso. E o Jacózinho faz um comentário para o seu irmão Esaú: você está com fome mesmo? Tô. Eu fico imaginando dois jovens, quem aqui tem irmãos mais ou menos na mesma idade, é assim que acontece. Eu e o César nos criamos assim com pouca diferença de idade, e a gente provocava um ou outro assim com algumas coisas. Por exemplo, ele chegava e dizia: ai, Geg, ele me chama de Geg, Geg, me dá um pouco de refrigerante. Eu pegava e bebia. Tá uma delícia, gelado. E o Esaú, quando chega em casa, o Jacó certamente meteu a colher dentro do guisado. Gostoso. Essa é a minha versão, tá? Esaú então olhou para eles assim: estou prestes a morrer de fome, pelo amor de Deus, me dá um pouco dessa comida. E o Jacó, que já tinha más intenções no coração, faz uma proposta: ok, eu te dou um prato de comida, mas você vai ter que me dar em contrapartida a bênção da primogenitura. E o Esaú diz o seguinte: olha, eu estou prestes a morrer mesmo, de que me vale a bênção da primogenitura se eu morrer? Então fica para ti a bênção, e eu como prato de lentilhas, como muitos que trocam a bênção de Deus por um momento de prazer. Como muitos que por causa de um pecado preferem o pecado do que se manter firme no propósito e no centro da vontade de Deus. Procuram atalhos na vida. E ali naquele momento Jacó se aproveita da vulnerabilidade física de Esaú e consegue o que ele queria. O Esaú comeu o prato de lentilhas, mas perdeu a bênção de Deus. E quanta gente, eu vou falar, igreja, tem pecado e perde a bênção de Deus por causa disso. O Esaú então vendeu a bênção da primogenitura por um pratinho de comida, por um jantar. O Esaú, quando sai, a mãe de Jacó já diz a ele: olha, você sabe, você tem a bênção, eu vi que você ganhou ela, então você tem que pedir para o seu pai te abençoar logo, antes que o Esaú mude de ideia. O Jacó vai até o seu pai, mas Jacó era diferente de Esaú. Esaú era peludo, diz a Bíblia. O Jacó não tinha tantos pelos. O Esaú tinha cheiro forte, o Jacó não tinha. Então Jacó, o seu pai Isaac, estava um pouco cego, praticamente cego, já não enxergava direito. Então ele pensou como ele poderia fazer também para enganar seu pai, porque quem engana um vai enganar outro também. Enganou o irmão, vai enganar o pai. E o que ele faz? Ele coloca uma roupa de pele de ovelha, que era do Esaú, irmão, e tinha cheiro do Esaú na pele do cordeiro, naquela roupa. E ele veste essa roupa e vai perto do pai. O pai sente o cheiro e diz: é o meu filho, eu vou te abençoar. Impõe as mãos sobre a cabeça dele e declara sobre ele a bênção da primogenitura. Pronto, acabou. Quando Esaú vai chegar perto do pai, o pai diz: mas eu já te abençoei. E ele diz o quê? Não, o pai não me abençoou. Sim, você veio aqui, eu te abençoei, eu coloquei a mão na tua cabeça. Eu estou cego, mas eu não estou surdo. Eu não perdi minhas palavras, eu não perdi minha consciência, eu sei o que eu estou fazendo. Ele disse: não, pai. Aí ele se tocou que o Jacózinho já tinha passado lá. Então agora ele quer matar o Jacó. E o Jacó vai fugir. O Jacó vai fugir para um lugar que nós lemos aqui na Bíblia. Ele vai fugir para um lugar onde que hoje é acima do norte de Israel. Israel é um país muito pequeno, mas acima do norte de Israel, a Síria. E ele vai fugir para a Síria, onde na época ainda era território de Israel. 800 quilômetros do local onde que ele estava, ele vai fugir. E no capítulo 27 e 27, onde que nós lemos, nós vamos ver que ele se torna então um fugitivo. Fugindo por quê? Porque se ele ficasse, seu irmão iria matá-lo, certamente. Então ele está fugindo do seu irmão e ele está indo para a casa do seu tio, Labão. E é interessante que quando você começa a estudar a história, este lugar aonde nós lemos que Jacó, ele está cansado no meio do deserto e ele vai deitar. No que ele vai deitar, ele pega uma pedra, o texto é claro, é explícito, e ele faz um travesseiro, coloca a cabeça sobre essa pedra e dorme. E o versículo 12 diz que ele vai ter um sonho. E o sonho que ele tem ali no meio do nada é que havia uma escada que ia do chão até o céu. E nessa escada anjos subiam e desciam.
E a Bíblia diz que Jacó, além de ele ver a visão celestial de anjos, ele também vê Deus. E Deus agora vai prometer para ele algumas coisas, dizendo: olha, essa terra aqui vai ser tua. Você será tão poderoso na terra, vai ser incontável a tua geração. Vai ser como o pó da terra. Assim como fui com o teu pai, com o teu avô, assim serei contigo. Ou seja, Deus confirma todas as promessas dele sobre Jacó, num lugar completamente inóspito, porque este lugar aonde Jacó está, vai ser Betel futuramente. Até hoje existe essa localidade, mas não existia. Era um lugar completamente deserto. Não tinha nada ali, absolutamente nada. E foi no meio do nada que Deus falou com Jacó. Nesse lugar, como eu falei, inóspito, no meio do nada, Jacó tem uma visão. Os céus estão abertos e ele viu essa escada do céu até a terra, e anjos subiam e desciam. Deus mostrou essa visão para o Jacó. Por quê, pastor Rafael? Para que ele tivesse a certeza de que mesmo no meio do nada, Deus não havia o abandonado. Mesmo no meio do nada, Deus estava dizendo para Jacó: Jacó, eu estou contigo. E eu amo isso, porque existem momentos da nossa vida em que nós também nos encontramos nesses lugares, no meio do nada. No meio de uma situação em que você não vê resultados na vida. Você planta, mas não vê a colheita. Não há frutos. Olhamos para um lado, não tem saída. Olhamos para o outro, não tem chegada. Não tem nada. Eu não sei se você já teve essa triste experiência de viver neste momento, ou talvez você está vivendo nesse momento, este lugar no meio do nada. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que é no meio do nada, Deus continua contigo. Ele não te deixou, Ele não te deixará, Ele não vai te desamparar em nome de Jesus. Deus mostrou para Jacó: Jacó, eu estou contigo, pode ter certeza. Embora no natural você não veja nada, Jacó, embora você não sinta nada, mas eu estou trabalhando ao teu favor. E creia nisso. Mesmo que ainda você não esteja vendo resultados, mesmo que ainda você não sinta uma melhora na tua vida, Deus me trouxe aqui para te motivar sim. E para que você saia deste lugar nessa noite com seu coração crendo de que Deus já está trabalhando ao teu favor, e você será quem Ele quer que você seja, para a glória dEle, em nome de Jesus. Será que tem alguém que crê? Deus estava dizendo para Jacó: Jacó, mesmo que você não veja nada, eu estou com você. E mais, Jacó, para você saber que eu estou com você também, eu estou enviando aqui anjos, para você entender que os anjos estão trabalhando ao teu favor. Talvez eu e você não estejamos vendo nada, mas Deus já mandou anjos para estar pelejando ao teu favor, igreja. Obrigado pelo teu entusiasmo. Você está aqui sentado hoje porque um anjo de Deus, um anjo da guarda te protegeu naquele dia que era para você estar 7 palmos abaixo da terra. Naquele acidente, você lembrou agora? Que era para estar morto. Eu falei aqui para o pastor Patrick no primeiro culto. Um anjo de Deus protegeu o filho deles quando foi atravessar a rua e não viu um carro, e o carro pegou ele de cheia e caiu morto no meio da estrada. E a pastora Rose foi lá e começou a orar pelo seu filho. Um anjo de Deus protegeu aquele garoto. Um anjo de Deus protegeu meu irmão. Quando ele caiu do 2º pavimento naqueles triciclos, o portãozinho ficou aberto por descuido nosso, e ele foi até lá e ele caiu lá embaixo. E quando ele caiu lá, um silêncio, nós olhamos, ele estava lá, empinando a motinho. Por quê? Porque o anjo fez assim, ó. Quantos creem nisso? Eu estou vivo porque um anjo, uma árvore ia cair em cima do meu quarto, mas o anjo fez assim, ó, bateu a asa, a árvore foi para o lado. Eu estou vivo hoje e 3 pessoas mortas no mesmo acidente que eu sofri. Por quê? Não sei, mas eu creio que um anjo da guarda estava me cuidando para que o propósito de Deus se cumprisse na minha vida. 3 amigos foram recolhidos, eu fiquei único. E aí? Explica essas coisas.
anjo de Deus, Deus, o próprio Deus, está comigo todos os dias. Deus está contigo todos os dias da tua vida. Já tem gente percebendo isso aqui nessa noite. Eu sinto Deus nessa palavra. No capítulo anterior, Jacó engana seu pai. No capítulo que antecede o seu pai, ele engana seu irmão. Ele se torna um fugitivo. E quando ele está fugindo para salvar a sua vida, Deus revela a ele o seu propósito e lhe dá uma promessa. Sabe o que Deus estava dizendo a Jacó com isso? Apesar do teu passado, Jacó, apesar da tranqueira que tu era, apesar dos teus erros, das tuas pisadas de bola, mesmo assim, eu, o Senhor, continuo tendo um propósito na tua vida. Com Jesus, todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro. Não há nada que você tenha feito no seu passado que possa parar o que Deus quer fazer no seu futuro. Claro, tem que haver mudança de vida, porque o maior nível de insanidade é manter as mesmas coisas e querer resultado diferente. É óbvio. Não há nada, não há erro, não há falha, não há derrotas que você teve no seu passado que possa parar o que Deus quer fazer no teu futuro. E apesar do meu passado, do seu passado, apesar dos nossos erros, quando nós, como Jacó, decidimos mudar de vida, o propósito de Deus continua valendo sobre a nossa história. É por isso que você está ouvindo essa palavra hoje. Não é coincidência você estar aqui neste domingo. Você precisava ouvir essa palavra. Isso é resposta de Deus para a vida de alguém que está aqui. Deus cumprirá com o seu propósito na sua vida. Deus cumprirá com o propósito dele na tua vida em nome de Jesus. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Para quê, pastor? Para que ele mudasse de vida. E não era só mudar o nome. Ele estava dizendo: você tem que parar de ser Jacó. Você tem que parar de ser usurpador. Você tem que parar de mentir. Você tem que parar de trapacear. Você tem que parar de vender gato por lebre. Você tem que parar de pecar. Você tem que parar com a pornografia. Você tem que parar, filho, para com tudo isso. E você tem que começar a lutar pelos teus sonhos, pelas promessas que eu tenho para você. Todos os objetivos que tiver pela frente, você não é mais Jacó. Você é Israel, príncipe de Deus. Mas não era apenas mudar o nome. Essa mudança era mudança na maneira de pensar, na maneira de falar, na maneira de se comportar e principalmente na maneira de viver. E isso significa que Deus abençoará a sua vida e cumprirá as suas promessas. Mas Jacó, e para nós nessa noite, igreja remanescentes, a palavra é a mesma: te arrependa. Pelo amor de Deus, se arrependa dos teus pecados. E não basta se arrepender, tem que mudar, porque aquele que se arrepende e muda de vida alcança a misericórdia de Deus. Ajustes, melhorias. Eu amo essa história de Jacó. Desde o início da minha conversão, eu lembro que havia um pastor que estava em Timbó na época, e depois ele foi embora, e foi nessa transição que eu estava na igreja. E quando ele foi, veio um outro pastor, e esse outro pastor que veio para a cidade, a primeira palavra dele na igreja, falando sobre Jacó, eu nunca mais esqueci. E sempre eu amo demais essa história. Não é a minha preferida, mas eu amo demais essa história. Porque Jacó é errado, Jacó havia traído a confiança do seu pai, Jacó havia traído seu irmão, Jacó mentiu para toda a sua família, mas apesar disso tudo, Deus ainda tinha um propósito com a vida desse camarada. Sim, demorou mais tempo, mas Deus cumpriu com o seu propósito. Custou mais, mas Deus cumpriu o seu propósito na vida dele.
E talvez você está sentado aqui hoje, esteja numa situação como a de Jacó, desesperado no meio do nada. Mas eu garanto para você, perante a palavra de Deus que nos afirma isso, e eu profetizo que a palavra de Deus diz: os céus vão se abrir sobre a tua vida, em nome de Jesus, e Deus vai cumprir com cada um dos seus propósitos na tua vida, em nome de Jesus. A Bíblia diz que no meio do nada, no pior momento da vida do Jacó, ele tem uma visão espiritual. Anjos que subiam e desciam, ou seja, os anjos já estavam ali. Quando Jacó engana o irmão e ele diz: eu vou embora, Deus já disse: eu pego esse camarada hoje. Deus tem a forma de fazer que nós não entendemos. A Bíblia diz em Isaías que o agir de Deus é como uma mulher grávida, está dentro do ventre dela uma criança que está crescendo e nós não sabemos como isso acontece. Ou como o vento que sopra e a gente não sabe para que lado que vai. Assim é o agir de Deus, é invisível, a gente não vê, mas Ele está agindo. E só porque você veio aqui essa noite, Deus já está agindo na tua vida, na tua família, nos teus negócios, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus trabalha com esse camarada. Quando ele diz: eu vou fugir porque senão meu irmão vai morrer, Deus pensou: vou parar ele. Eu vou inaugurar o lugar do nada e vou transformar na minha casa, a casa de Deus, Betel. E ali o cidadão vai dormir em cima de um travesseiro de pedra, irmão. Quem é que consegue dormir num travesseiro de pedra? O Jacó. Ele conseguiu, por poucos minutos. Porque quando ele fechou os olhos e quando ele caiu no sono, ele teve um sonho. E Deus começou a falar para ele. Ou seja, Jacó, antes de você chegar aqui em Betel, eu já tinha enviado anjos. Se prepara que Deus já vai enviar anjos na tua frente. Talvez você não perceba. E por mais doloroso, mais triste que possa parecer, Deus está trabalhando para que o seu propósito se cumpra na tua vida. Guarde isso. Deus esconde suas promessas em seu propósito. Deus esconde suas promessas, as tuas promessas, as minhas promessas, dentro do propósito. Deus tinha um propósito na vida do Jacó. Levanta a mão direita e diga: Deus tem um propósito na minha vida. Pode deixar, irmã, deixa. Deus tem um propósito na vida dela. Deus está falando com ela. Deus está ministrando no coração dela. E certamente essa mulher nunca mais será a mesma a partir dessa noite. Quantos podem dar um glória a Deus? Deus tinha um propósito com Jacó. Você sabe, eu já te falei que Jacó era filho de Isaac, neto de Abraão. E olha para mim, Gênesis 12, a Bíblia diz que Deus chama Abraão e dá a ele uma promessa. Abraão, farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Você terá uma geração, uma nação tão poderosa, Abraão, que vai ser como a areia que está na praia, vai ser como as estrelas que estão nos céus. E agora Deus chama o Jacó e diz: Jacó, como fui com o teu avô Abraão, fui com o teu pai Isaac, eu sou contigo. A tua geração será incontável, como a poeira que existe, como o pó da terra. Assim, se alguém conseguir contar o pó da terra, assim será a tua descendência. Ou seja, Deus, olha para mim, Deus dá a Jacó uma promessa quando Jacó entra no propósito. Quantos estão me entendendo? Você anda no propósito de Deus e Deus dá as promessas para você. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? É tão lindo que Abraão, Isaac, Jacó vai ter 11 filhos, depois o 12º, e ali vai nascer as tribos de Israel. E das tribos de Israel vem a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Aleluia!
Vem aquele que era, que é e que há de vir. Veio o Alfa, o Ômega. Veio o caminho, a verdade, a vida. O nome dele é Jesus. E através de Jesus, todas as nações da terra são abençoadas. A promessa vai se cumprir em Jesus, que vem da descendência de Jacó. Isso é fantástico, isso é incrível, isso é maravilhoso. Então entenda isso. Deus te dá o propósito, mas escondido no propósito estão as promessas. O problema de muita gente, eu vou falar, é que está procurando as promessas em vez de buscar o propósito. Porque se você estiver no centro do propósito, no centro da vontade de Deus, as promessas se cumprem na tua vida. Você descobre a promessa e você vive essas promessas. Por quê? Porque no propósito estão as promessas. Então a melhor maneira de cumprir suas promessas é caminhar no seu propósito. Muitas vezes Deus usa o seu propósito para te preparar para a sua promessa. É caminhando no centro da vontade de Deus. É caminhando no propósito de Deus que você vai conhecer a tua esposa. É caminhando no propósito de Deus que você vai conhecer o teu esposo. O problema é que você está correndo atrás de esposo, quando deveria buscar o propósito. Você caminha com Deus e as coisas vão acontecer. O problema é que você caminha sem Deus e quer fazer as coisas acontecer na força do seu braço. Você veio no culto dos solteiros para procurar um marido? Não, você veio para buscar a Deus. Mas dentro desse propósito tinha uns maridão aí disponível. Verdade. É assim que as coisas acontecem. Quando eu entendi isso, a minha vida mudou. Eu não vivo correndo atrás de promessa. Eu não vivo correndo atrás de profeta. Eu vivo correndo atrás do meu Deus. Eu vivo no centro da vontade do meu Deus. Eu só não quero atrapalhar Deus. Porque se eu fizer a coisa com Deus, ser fiel nos seus mandamentos, nas suas ordenanças, na sua instrução, se eu orar, se eu jejuar, se eu viver minha vida educando meu filho no caminho que ele deve andar enquanto ele é moço, pode vir o que for, esquerda, direita, eu piso no diabo. Irmão, pode ser o que for. O importante é o que ele vai receber em casa. Em casa, educação dos pais é o que vai fazer toda a diferença. Quando nós entendemos e andamos no centro do propósito, da vontade de Deus, eu estou reforçando para que seja didático mesmo e que você saia daqui entendendo isso, pelo amor de Deus, as coisas vão acontecer, as promessas vão se cumprir. Dentro do propósito de Deus, tua família está ali dentro. Dentro do propósito de Deus existem portas abertas. Dentro do propósito de Deus há oportunidades que não há em nenhum outro lugar. Tem gente dizendo, ai, se eu tivesse uma oportunidade. E Deus te diz, entra no meu propósito. Porque se você andar sério comigo, pode ter certeza, as maiores oportunidades que você nunca teve na vida vão começar a se abrir para você em nome de Jesus. Quantos estão me entendendo? Isaac, o pai de Jacó, ele abençoou o filho. Nós já falamos aqui. Agora entenda isso, Isaac abençoa seu filho Jacó, mas Deus deu propósito a Jacó. O que é isso, pastor Rafael? O homem pode te abençoar, mas somente Deus pode te dar um propósito. Eu louvo a Deus pela vida de homens que Deus levanta na minha vida. Homens, amigos, pastores, espalhados neste mundo todo, que me abençoam muito, de verdade. Tem semanas que alguns ligam e dizem, pastor Rafael, eu quero te abençoar. Amém, querido, glória a Deus, obrigado, que Deus te abençoe. Eles me abençoam, mas o único que me dá propósito não é o homem, é Deus. É por isso que muitos se desviam. Porque ele não tem propósito, ele tem expectativa em homens.
Enquanto o homem te abençoa, você serve. Na hora que ele parou ou falhou, pronto, você deixa de servir a Deus, que não tem nada a ver com isso, por causa do homem. É forte isso. Agora, quando a gente está no centro do propósito de Deus, não importa o que aconteça, os meus olhos estão focados naquele de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Somente Jesus Cristo pode te dar um propósito. Agora entenda isso. Jacó, ele é muito abençoado. Jacó vai chegar na casa do tio, o Labão. Quantos conhecem a história? Jacó chega na casa do tio. 800 quilômetros ele caminhou e chegou na casa. Quando chega naquele lugar, a Bíblia diz que ele vê uma moça. Olha o que é andar no propósito. Ele não pensava em casar, não pensava em namorar, não pensava em nada. Mas quando ele começou a caminhar com Deus, porque lá em Betel, quando Deus falou para ele que iria abençoá-lo, ele olhou para Deus e falou o seguinte: se o Senhor for comigo, eu te darei o dízimo de tudo. Se o Senhor for comigo, eu serei fiel, serei leal. Deus falou: já estou contigo, cara, estamos juntos, misturado, vamos para cima. O Jacó se levanta e vai. E a partir de então ele entrou no propósito. Quando ele chega lá nas terras de Labão, ele vê uma mulher bonita, bonitona. Ele olhou ela e disse: uau, é de Deus. Ele vai falar com o tio e diz: quem é aquela moça? É minha filha. O que eu tenho que fazer para casar com ela? O tio falou: trabalha 7 anos para mim e você pode casar. O Jacó olhou para ela e disse assim: vale a pena. Nossa, linda, maravilhosa. O que é 7 anos para essa mulher aí? Isso não é nada. Pode vir que tem Toddy com bolacha. Casar com ela. E a Bíblia diz então que Jacó trabalha 7 anos para casar com a Raquel. No dia do casamento, tudo lindo, maravilhoso. Aí teve a lua de mel. Oh, que maravilha. Dentro daquela tenda ferveu, irmão. Só que estava escuro. Não enxergava muito bem, já tinha tomado uns vinhos. E aí a Bíblia diz que quando ele acorda de manhã, ele se assusta com o que ele vê. Parecia um dragão. Ele: nossa, trabalhei 7 anos para casar com essa mulher e agora, o que aconteceu aqui, meu Deus? Casei com a Raquel, agora cadê a Raquel, meu Deus? Aí ele foi se queixar com o tio. Por quê? Porque o tio olhou e disse assim para ele: aqui é assim, cara. Não é assim, chega e já senta na janela, não. Raquel é mais nova. Você tinha que trabalhar 7 anos e aí eu te dou a Lia. Você casa com a Lia. E agora para casar com a Raquel é mais 7 anos. A Bíblia diz que a Lia tinha os olhos pesados, só isso. Se fosse hoje, ela é muito feia. O Jacó, então agora está colhendo o quê? Enganou o pai, enganou o irmão. O maior nível de insanidade de um ser humano, ei, eu vou falar, é você achar que faz o mal para os outros e nunca vai colher. O maior nível de insanidade de um ser humano é ficar fazendo coisa errada e dizendo assim, ó, não acontece nada, a tua hora vai chegar. Para Jacó demorou anos, para alguns é rápido, mas para alguns demora anos, mas vai chegar. Não se iluda, meu irmão. Gálatas diz: tudo que o homem planta, ele colhe. Tudo que o homem semear na carne, vai colher na carne. Tudo que semeia no espírito, vai colher no espírito. O tio enganou ele. Enganou o pai, o tio enganou ele. Agora ele casa com a Raquel e trabalha mais 7 anos. Depois de 7 anos, trabalhar mais 7 anos, a Bíblia diz que Jacó vai reivindicar também bens. E diz: nossa, eu estou trabalhando 14 anos para o meu tio e não tenho prosperidade. Engana os outros para ver. Vai trabalhar e o teu esforço vai entrar dentro de um saquetel furado. Vai embora, você não vê prosperidade. Vende gato por lebre, engana as pessoas, é desonesto. Jacó, está aí a consequência. Balança desleal não prospera. A Bíblia fala sobre tudo isso. Ou você conserta a tua vida, ou se não. Mas Jacó já tinha consertado a vida, pastor. E por que ele está vivendo agora os tempos tão ruins? Ora, é questão de inteligência. Ele plantou, ele está colhendo. Como alguns crentes, vêm para a igreja e dizem: agora que eu vim para a igreja parece que piorou. Piorou nada, você só está colhendo o que plantou a vida inteira lá fora. Aí você fica um ano na igreja, não muda, porque a colheita ela demora às vezes.
Você fica um ano e diz, ai, não mudou, eu vou sair. Saiu, melhorou, claro, o diabo tirou a mão, agora você colhe o que você plantou na igreja. Eita. O Jacó então diz para o tio, tá na hora, né? Tenho mulheres já, tenho filhos. Seria bom eu também ter uns animaizinhos, né? O Labão olhou para ele e disse assim, tá bom, Jacó, a partir de agora eu vou começar a te dar uns rebanhos aí, uns animais. Vamos começar com as ovelhas. A partir de agora toda ovelha que nascer listrada é tua. Meu irmão, seja sincero, quem aqui já viu uma ovelha listrada? Listrada, igual zebra assim. Eu só vi antigamente quando eles batiam foto com as crianças, subiam em cima, que eles pintavam de rolo as bichinhas. E aí depois você ganhava um negocinho assim para olhar dentro. Quantos lembram? Só os velhos. Só nós, os velhos, década de 70. Aí, irmãos, ovelha listrada. Agora olha só quando alguém está no propósito de Deus. Eita, eu sei que tem gente no propósito de Deus aqui. O Jacó, meu irmão, olha o Jacó. Ele arranca uns matinhos, uns gravetinhos. E a Bíblia diz que ele arranca a pele a casca do gravetinho. E ele fica lá na cocheira onde que as ovelhas vão comer. E quando vinham as ovelhas prenhas, as bonitonas, grandonas, ele pegava uns gravetinhos assim, ó, e fazia assim, ó. Vai nascer tudo listrada. Ah, em nome de Jesus, vai nascer listrada. Quando vinha as mirradinhas, não fazia nada. O que começou a acontecer? É a Bíblia que diz, não sou eu. A Bíblia diz que começou a nascer ovelhas listradas. Quando você está no centro da vontade de Deus, no propósito de Deus, Deus faz o impossível acontecer. Me mostra quando foi que nasceu ovelhas listradas novamente depois daquele dia. Me mostra antes, quando nasceu. Não existe. Só naquele tempo, só naquela estação, só naquela temporada. Por quê? Porque Jacó estava no propósito. E se você estiver e você está no propósito, pode se preparar que coisas extraordinárias vão começar a acontecer. E só nascia ovelha bonita, listrada, e o Labão começou a perceber que só estava nascendo listrada. Ele disse o quê? Chega, a partir de agora não é mais listrada não, tem que nascer mesclada. Preto, branco, preto, branco, preto, branco. Eu já vi ovelhas assim, mas é raro. E aí o Jacó foi no mesmo arbusto, só que agora ele não tem mais os gravetinhos. E entre um arbusto, ele ficava olhando assim, nas aberturas do arbusto, a ovelhinha que vinha, e pela fé ele profetizava também, e dizia, vai nascer tudo mescladinho, preto e branco, preto e branco, preto e branco, preto e branco. E o que começou a acontecer, igreja? As listradas acabou, porque começou a nascer as mescladas. Olha Deus abençoando o propósito dele na vida do seu servo. É essas coisas que você nunca vai conseguir explicar para um ímpio. São essas coisas que você nunca vai conseguir explicar para o ímpio. Como foi que Jonas engoliu um peixe? Eu só fiz só para ver se você está prestando atenção. O Jonas foi engolido pelo peixe. Tem gente que não crê. Se a Bíblia dissesse que o Jonas engoliu a baleia, eu acreditava também. Verdade. A Bíblia diz, está falado, pronto. Porque a Bíblia, o próprio apóstolo Paulo vai dizer uma coisa muito interessante. Para aqueles que creem na palavra, a palavra ela é poder de Deus. E para quem não crê, é loucura mesmo. Mas aprove o Senhor ter salvo a igreja remanescentes pela loucura da pregação. Aleluia. Abraão então, o Jacó agora está cheio de animais. Desperta a ira no coração do seu sogro. E o sogro está ficando estressado, porque só nasce ovelha. Se agora ele dissesse que tinha que nascer com cabeça de porco, nasceu com cabeça de porco. É incrível, tudo que falo agora nasce. Então Jacó, percebendo que ele corria risco até de vida, ele vai fugir numa noite. Ele pega suas esposas, seus filhos, os animais e sai com seus servos. E na saída, quando Labão desperta, ele percebe a falta do
das suas filhas e também do seu genro, ele diz o quê? Vou matar ele. Eu vou matar ele. Só que mal sabia ele que quando ele sobe no cavalo para ir atrás do Jacó, Deus falou com Labão e disse: não toca no meu ungido. Porque quem está no centro do propósito de Deus é ungido por Deus. Não toca. Não toca naquele que Deus ungiu. Ei, não toca naquele que Deus ungiu. Deixa o Jacó com Deus. Deixa Deus cuidar do Jacó. Deixa ele. O Jacó sai então, mas na cabeça dele, ele está pensando que o seu sogro está vindo para matá-lo. E de repente ele recebe a notícia que do outro lado está vindo quem? O irmão. Lembram do irmão dele? Já se passaram anos, mas o irmão ainda não esqueceu. Porque quem bate esquece, quem apanha não esquece nunca. Por isso quando a gente bate, a gente tem que pedir perdão. Para quê? Para que a pessoa esqueça isso. Ou lembre, mas não lembre mais com dor. Mas o Jacó não fez isso ainda porque não teve oportunidade. No meio do caminho, mais uma vez, no meio do nada, Jacó então olha para sua família compadecido. Ele pensa: meu irmão está vindo de lá para me matar. Meu sogro está vindo de cá para me matar. Meu Deus, e agora? Ele olhou para a família e disse: fiquem aqui, me esperem. E ele desce um barranco, um morro, esse vale chamado de Jaboque, onde hoje é a Jordânia. Eu estive lá. O vale de Peniel, um ribeirãozinho. Lá está o Jacó agora e ele começa a orar. E qual é a oração de Jacó? Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me tocar. E quando você vive no centro da vontade de Deus, no propósito de Deus, e você faz essa oração, pode esperar, é rapidinho. Deus já vai te tocar, vai ser bem rapidinho. O Jacó está orando, quando de repente ele sente um vulto. Ele orando, já estava escurecendo e ia amanhecer o dia. Ele está orando, de repente ele sente um vulto. E ele olha como qualquer um faria no meio da escuridão. O que está acontecendo aqui? Porque tem gente que pede para Deus trazer um anjo, quando o anjo vem passa com medo, né? Aqui não tem disso, aleluia. E aí ele orou e daqui a pouco o anjo de novo. Ali era Deus. Na teologia a gente aprende isso. Sim, era um anjo, mas a tipologia de Deus ali, explicando que era Deus. Deus estava visitando ali mais uma vez Jacó. Agora não mais em sonho, mas em realidade. E a Bíblia diz que de repente o Jacó gruda no anjo. O Jacó grudou nele. Pensa no abraço de tamanduá. Abraçou e disse: não te solto mais agora. Se fosse de Itajaí, ele ia dizer: cash. Não cash. Eu vou ficar contigo aqui e eu não saio daqui enquanto você não me abençoar. E de repente o anjo faz a pergunta a ele: quem você é? Até parece que Deus não sabia, mas ele queria ouvir da boca do Jacó dizendo: eu enganei meu irmão, eu enganei meu pai, eu enganei todo mundo, eu não prestava, mas hoje eu quero mudar de vida. Ele precisava ouvir isso de Jacó. E quando ele pergunta: quem tu és? Ele disse: eu sou Jacó. Falou: bem, você é Jacó mesmo, você é usurpador, você enganou seu pai, você enganou seu irmão. Não estou aqui para te julgar, estou aqui para mudar a tua identidade. A partir de hoje não te chamarás mais Jacó, mas tu serás Israel. Israel. O anjo toca na coxa do Jacó e o Jacó fica manco o resto da vida. Aonde ele vai, todo mundo diz: aquele é aquele que lutou com Deus. Tem gente que prefere ficar lutando com o diabo. Eu quero lutar com Deus, irmão, para ter as suas bênçãos na minha vida em nome de Jesus. Guerrear sim contra o diabo, mas ele já está debaixo dos nossos pés em nome de Jesus. Israel. O que é Israel? Israel sim, a nação de Israel surge ali, naquele momento. Já existia no coração de Deus. Porque Deus ama Israel, eu não sei, mas Deus ama aquela terra. E Ele só vai voltar para eles. Nós cremos que vamos ser arrebatados e depois voltaremos com Ele para reinar. Mas Ele vem para salvar o seu povo. E qual é o seu povo? Israel. Mais uma vez, Ele já tentou com Jesus.
Eles não receberam, mas todo aquele que o recebeu foi dado o direito de ser chamado filho de Deus. Aí eu e você entramos. Mas ele vai voltar para Israel, irmão. Que meu filho essa semana veio com um globo desse tamanho assim, ó, e disse: pai, onde que fica Israel? E aí a gente foi procurar e disse assim: filho, fica aqui, ó, não está nem escrito nesse mapa o nome de Israel. De tão pequenininho que é, o tamanho do estado de Sergipe aqui no Brasil. Tão pequenininho, filho, aqui ó, do lado da, tá vendo Síria? Então fica aqui ó, abaixo da Síria. Tá vendo a Turquia aqui, filho? Então fica aqui do lado ó, aqui fica Israel. Uma nação tão pequena, mas tão abençoada, que os países árabes já tentaram guerra, já tentaram destruir, já tentaram aniquilar e não conseguem. E alguns dizem: porque o bloqueio de defesa antiaérea, enfim, de Israel, militar, é o mais poderoso do mundo. Sim. Só que as reportagens, quando eles lançam os mísseis, Hamas, Palestina, Síria, nas regiões de Golã, nas colinas Golã, eles sempre dizem o seguinte: não é os armamentos que não deixam os mísseis entrar em Israel. O que não deixa entrar deve ser a mão de Deus sobre essa terra. E a Bíblia diz, e essa é minha maior preocupação com o governo que assumiu. Essa é a minha maior preocupação. Eu não tenho preocupação em mais nada, só nisso. Você não pode gostar, não precisa gostar também. Você tem o direito de pensar em o que você quiser. Mas quando o atual presidente da República assumiu o Brasil como presidente, uma das primeiras coisas que ele fez foi ir a Israel para tornar países irmãos. E no momento que ele fez isso, mesmo diante de uma pandemia, sim, são dias difíceis, mas nós vivemos um tempo extraordinário. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem abençoa Israel é abençoado. E a minha preocupação é só essa: de que o atual presidente que vai assumir vai cortar esse laço com Israel. Porque todos os outros que são contra Israel já mandaram as felicitações, chamando ele para alianças. E se ele firmar alianças com esses países, ele é obrigado a cortar a aliança com Israel. E se cortar, se cumpre também a Bíblia que diz: abençoarei os que te abençoarem, mas também te amaldiçoarei se você me amaldiçoar. Essa é a minha oração, Deus, que o Brasil não corte laços com Israel. Ano que vem eu vou para lá novamente, em setembro. Já está tudo organizado. Eu vou para lá. Aliás, no setembro. E a minha oração será essa: até aquele dia, e em nome de Jesus, quando eu colocar minha cabeça lá mais uma vez, naquele muro de lamentações para orar, vai ser para agradecer a Deus pelo Brasil não ter cortado aliança com Israel. É o que eu tenho orado, vou continuar orando até aquele dia que eu vou colocar minha cabeça e agradecer, porque o Brasil continua sendo bênção em Israel. Talvez você não sabe, mas quando Israel deixou de ser Estado, para voltar a ser Estado precisava de votos da ONU. Oswaldo Aranha, um dos embaixadores brasileiros, foi que intermediou essa negociação, conversando com os chefes de estados, para que eles voltassem a votar, para que Israel voltasse a ser nação. E empatou a votação, e o voto de Minerva foi do brasileiro Oswaldo Aranha, e disse: eu reconheço Israel como nação. Deus ama o Brasil, igreja. Deus ama. E tudo que está acontecendo no Brasil é para tratar a sua igreja. Só isso. Deuteronômio 28, capítulo 8. Eu mesmo, o Senhor, coloquei vocês no deserto para ver o que havia no coração de vocês. Deus. Então Jacó agora, ele vai lutar com o anjo, e ele vai ter a bênção de Deus sobre a sua vida. E eu quero liberar aqui 3 promessas que Deus deu para Jacó em meio ao propósito. E esse propósito, essas promessas estão na minha e na sua vida, se nós também andarmos no propósito de Deus. Diga amém. Quantos estão aí? Primeiro, a terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A primeira bênção foi uma promessa de herança. Herança. Jacó, eu não apenas abençoarei você, eu também abençoarei os teus filhos e toda a tua descendência. Tem gente sentado aqui que talvez nunca ganhou nenhuma unha de herança. Tem gente aqui que tinha direito e não recebeu a herança de seus pais, dos seus avós, enfim. Mas Deus me trouxe aqui hoje
para dizer para você ficar muito feliz, porque há uma boa nova de Deus para você. Pastor, eu vou ganhar? Não, você vai deixar. Você vai deixar herança para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos, para os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos. Você e toda a sua descendência serão abençoados em nome de Jesus. Billy Graham, quando faleceu em 2018, agora há pouco tempo, com 99 anos, foi o maior evangelista, ou um dos maiores evangelistas que essa terra já conheceu. 21 de fevereiro de 2018 ele partiu para o Senhor. E este homem, eles dizem que ele pregou para 2 bilhões e 200 milhões de pessoas. Você já parou para pensar o que é isso? A terra tem 8 bilhões de habitantes. 2 bilhões conheceram a palavra através da vida do Billy Graham. Nossa, isso é poderoso. Agora ele tem uma frase, ele tem muitas, e o ensinamento dele é incrível, evangelista. Agora ele fala uma coisa que eu guardo comigo desde o início da minha conversão, quando li os livros históricos dele. A maior herança, ou a melhor herança que você pode deixar para os teus filhos, não é dinheiro ou coisas materiais, mas um legado de fé e de caráter. Eu vou falar, eu tenho tempo. Ninguém nem quer que eu fale, né? Fala ou não fala, igreja? Tem gente que traz seu filho aqui para a igreja da criança, empurra ele lá dentro e diz assim, ó, ensina para ele o evangelho. Cobra ainda dos tios. Em casa não ensina a orar, em casa não lê Bíblia, em casa não ora pelos seus filhos. Meu irmão, essa é a tua responsabilidade como pai. Tanto pai preocupado, ai, agora vai ter banheiro único, agora não sei o que. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar enquanto é moço, e até depois de velho nunca mais ele vai se desviar. Ensina o teu filho, horas. Você acha que sexualidade é responsabilidade da escola? Não, é tua. É você que tem que sentar. Não sei como fazer isso. Compra livros, vai estudar. Vê a idade do seu filho, tem muito artigo bom na internet para você ler. Mas vive no Facebook, Instagram, storyzinho. Não, vai ler, vai estudar, vai se preparar para educar o seu filho como deve caminhar. O maior legado que você pode deixar para o teu filho é a fé e o caráter. É a fé e o caráter. O meu filho, toda vez que ele fala alguma coisa relacionada à fé, que eu percebo, ele tem 6 anos, eu sempre faço questão de realmente me alegrar e celebrar com ele esses momentos. Exemplo, outro dia a gente estava saindo, a gente estava aqui na igreja um dia, e estava sem energia, né? Lembra? Eu estava pregando num culto, era 5 horas, eu acho, né? Culto das 5, acabou a energia, e eu preguei a palavra sem energia elétrica. E aí o meu filho, era Santa Ceia do mês passado, quando eu desci para fazer a ceia aqui na frente, eu abençoei a ceia, foi distribuída e nós participamos. Quando eu vou subir, o meu filho me paralisa assim, pai. Eu cheguei, oi filho, eu estou orando, pai, vai voltar a luz. Quando eu subi no altar, eu disse assim, pessoal, olha só o que meu filho falou. O meu filho falou que vai voltar a luz. Puf, voltou a luz na hora. Meu filho começou a chorar lá. Dizia, voltou a luz, eu orei, voltou a luz. A igreja toda celebrou. Sim, eu celebro as alegrias do meu filho na conquista da fé. Ele ficou muito assustado com aquele vendaval que deu no início do ano. Ele estava sozinho com a minha esposa, eu não estava em casa naquele momento, porque senão seriam 3 com medo, então assim só 2. E meu filho ficou muito assustado. Aí às vezes eu vou buscar ele na escola, está escuro para chover, ele já começa, vai dar temporal, pai, vai dar vento forte. Assustado, eu disse, não filho, fica tranquilo, está tudo bem, a gente está seguro, e a gente tem Deus cuida da gente, amém. E um dia eu busquei ele na escola e estava chovendo muito, e aí lá no carro ele dizia assim, ó, Deus, para de chover, Deus, eu estou com medo. Quando a gente chegou em Timbó e entramos na rua onde que a gente mora, parou a chuva. Ele começou a gritar, pai, parou de chover, pai, eu orei, pai, parou de chover. Eu disse, amém, meu filho. Alimentar a fé do meu filho. Claro, eu não sou só isso. Eu digo para ele também, filho, tem dias que você vai orar e não vai acontecer no mesmo momento.
E se não acontecer é porque Deus quer assim. Então eu sempre ensino ele: filho, ora, e se acontecer, glória a Deus. E se não acontecer, glória a Deus também. Deus não deixa de ser Deus. O maior legado que você pode ensinar para o teu filho é a fé e o caráter. Caráter significa, no original, estátua. Ou seja, firmeza. Sim é sim, não é não. O que passa disso é procedência maligna. Jesus falou sobre isso. Então ensina o teu filho dessa forma. Não é só deixar uma herança, é deixar herdeiro. Porque muita gente deixa herança, mas não prepara o herdeiro. E quando o herdeiro herda a herança, ele desfaz-se dela rapidinho. Você trabalha a vida inteira para conquistar algo e deixar ao seu filho, mas você não preparou ele para receber. Então ele perde tudo. Você já conhece pessoas que já aconteceu isso. Agora, se você ensinar para o seu filho a fé e o caráter, o que tiver na mão dele vai prosperar e vai ser abençoado em nome de Jesus. Podemos não ter recebido nada, mas você vai deixar uma herança de bênçãos para as próximas gerações em nome de Jesus. Levanta a mão direita e diga: eu vou deixar uma herança de bênçãos para as próximas gerações. Posso ouvir um amém? Para ou continuo? Segundo, a segunda bênção: a tua descendência será como o pó da terra, versículo 14. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Uma promessa de multiplicação. Quando você caminha no centro do propósito de Deus, tudo que você faz é multiplicado. Obrigado pelo teu glória a Deus. Talvez você não entendeu o que eu quis dizer, mas é impressionante porque Deus, a partir do momento que levou a Harã para a terra do seu tio Labão, Jacó, tudo que ele fez multiplicou. Jacó fez Labão prosperar. Jacó teve 11 filhos. Quantos querem? Deus começou a multiplicar sua criação, pastora Rose. Não? Deus começou a multiplicar sua criação, seus gados, seus animais, suas colheitas, suas terras. Por quê? Porque Jacó estava andando no centro do propósito de Deus. E quando você caminha no centro do propósito de Deus, você multiplica. É impossível, olha para mim, é impossível você estar no centro da vontade de Deus, no propósito de Deus e não multiplicar. Porque desde o começo, quando Deus criou Adão, Ele disse: agora multiplica. Por quê? Porque a tua natureza é multiplicação. Parou de multiplicar quando pecou. Aí vem Jesus e Deus diz: multiplica, filho. E aonde que Ele colocava a mão, multiplicava. Pão multiplicava, peixe multiplicava, as multidões multiplicavam. Em nome de Jesus. Por o fato de você estar no centro do propósito de Deus, aonde você colocar as tuas mãos, vai multiplicar em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida que as tuas finanças vão multiplicar, os recursos vão multiplicar, os teus negócios vão multiplicar, sua empresa, os seus clientes, sua família vai multiplicar de salvação em nome de Jesus. Tudo que você fizer, você dentro do propósito de Deus, você vai ver a multiplicação de Deus em todas as áreas, em nome de Jesus. Quem recebe? Quem crê diz amém. Amém. E o último, a terceira: eis que estou contigo, versículo 15, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra. Lembrem-se que quando Deus está falando com Jacó, ele agora está lá na Síria, no norte de Israel, mas Deus está prometendo a ele que ele voltaria para Israel. E ele continua dizendo: eu não te desampararei até cumprir tudo aquilo que tenho prometido. Ou seja, quando eu terminar de cumprir tudo que eu tenho prometido para ti, Jacó, aí você não terá mais eu. Uau, pastor, o que é isso? É porque aí eu vou levar você para mim. Porque enquanto eu tiver propósito e você caminhar no centro da minha vontade, eu vou fazer cumprir aqui nessa terra
tudo que eu te prometi. Por que a terra prometida, o povo, alguns não herdaram mesmo com promessa? Porque saíram do centro do propósito de Deus. Porque se estivessem no propósito, por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque ele estava no propósito até chegar no Monte Nebo. Quando chega no Monte Nebo, ele diz: deixa eu dar uma espiada. Deus falou: não vai, porque se você espiar, você não vai entrar na terra. Ah, mas deixa, eu quero tanto. Não vai, Moisés, você não vai entrar na terra. Não, mas eu quero. Tá bom, não vai entrar na terra. Saiu do propósito e não cumpriu a promessa. A promessa se cumpre na minha e na tua vida quando nós estamos no centro da vontade, no propósito de Deus. E nós já vimos duas promessas. Primeiro, uma promessa de deixar uma herança. Segundo, uma multiplicação. E por último, a promessa de que Deus estará sempre conosco. Esse deveria ter sido o seu maior glória a Deus. Porque não existe promessa mais maravilhosa do que essa. Deixar herança, amém. Vai multiplicar, amém. Mas saber que Deus estará comigo todos os dias da minha vida para cumprir tudo que Ele prometeu, isso não tem preço, irmão. Deus está dizendo o seguinte: ei, Rafael, eu vou te respaldar. Aonde você for, eu vou contigo. Aonde você estiver, eu estarei contigo. Aonde você estiver, igreja remanescentes, Deus estará ali com você. Deus já é contigo, irmão. No meio dessa situação, Deus já é contigo. No meio desse desafio, Deus já é contigo. O lugar mais seguro nessa terra é andar no propósito de Deus. Uau! O lugar mais seguro na terra é andar no propósito de Deus. Você está no propósito? 3 pessoas, amém, continue. Você está no propósito de Deus? No centro da vontade de Deus? É o melhor lugar para nós estarmos. Deus não deixará você. Se você estiver no centro da vontade, se você estiver no propósito, Deus não deixará você até que termine tudo o que Ele tem te prometido. Deus não deixará você até que Ele termine tudo o que Ele começou, até que Ele cumpra todas as palavras que Ele te prometeu. Quem crê, diga amém. Fica de pé, por favor, erga as 2 mãos aos céus e diga: o lugar mais seguro. Vai, igreja, com força, diga: o lugar mais seguro nesta terra é andar no propósito de Deus. Aleluia.